Pronto, gravando. Apareceu minha tela. Hoje são os finalmente aqui. Nosso assunto de hoje é só isso. Algumas coisinhas de aproximação lineares, porque aproximação linear é outro tópico de derivada que eu quis trazer para vocês, que em matemática específico não existem usos diretos, mas pode ser que em algum momento na estatística vocês encontrem, certo? E isso aqui é a cereja do bolo, a última derivada que a gente vai ver. A gente vai falar um pouquinho de funções hiperbólicas, o que é que elas são, quem é que elas são, e aí a gente vai ver como é que deriva elas. Isso aqui é só para a gente ter mais um tipo de derivada, certo? As funções hiperbólicas elas estão diretamente ligadas a comportamentos de gráficos, entre aspas, da natureza, entre grandes aspas, porque as funções hiperbólicas estão diretamente ligadas ao número neperiano, ao Ezinho. Então, pode ser que vocês estudem em algum momento fenômenos relacionados à natureza dentro da estatística e isso seja pauta, e pode ser que apareça, sabe? Então, vamos lá, começar aqui devagarinho. O que são as aproximações lineares? As aproximações lineares, eu não sei se vocês têm uma disciplina chamada cálculo numérico. Cálculo numérico. Não tem ou vão ter, não sei. Numérico. Temos Em, não, cal... professor. em Nós cálculo vamos ter só nos próximos períodos. vão ter o quê? Cálculo numérico? Isso. Cálculo numérico é uma disciplina que usa muito derivada. E se fala muito disso aqui, aproximações por gráficos, aproximações de gráficos. Mas por quê, né? Porque é interessante saber entre. Vamos botar assim. É interessante saber um comportamento pontual de uma função de imediato. Por exemplo, eu estou com uma função, situações que acontecem em cálculo numérico. Eu estou com uma função e eu quero me aproximar daquele ponto. Por exemplo, eu tenho um ponto A, f de A. E eu quero me aproximar pela derivada da função, da curva, né? E aí, cada ponto, aqui eu tenho uma retazinha tangente. Cada ponto, eu tenho uma reta tangente. Cada ponto, eu tenho uma reta tangente. E aí, a reta tangente que mais se aproxima, ela é a aproximação por derivadas, certo? E aí, lá em cálculo numérico, vocês vão ver outros tipos de aproximações. Lá, isso aqui é uma disciplina chatinha. Chatinha no sentido de vocês vão ter que comprar uma calculadora científica ou então baixar um aplicativo e fazer conta, meu amigo. Conta, conta, conta. Conta com 5, com 6 casas decimal. Aquelas continhas mesmo chatinhas, bem minuciosas. Mas bora aqui, né? Qual é o nosso propósito? Nosso propósito é analisar a aproximação linear por derivadas, pela reta tangente. Né? Eu vou ler aqui o textinho que está lá no livro. Vemos que uma curva fica muito perto de sua reta tangente nas proximidades do ponto. Pontinho aqui. Na realidade, dando um zoom em torno do ponto sobre o gráfico de uma função, notamos que o gráfico se assemelha cada vez mais à sua reta tangente. Ou você pode pensar que a reta tangente, dentro de um determinado intervalo, entre aspas, ela coincide com o gráfico, né? Entre grandes aspas. Ela fica bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho de ser o próprio gráfico. E aí, essa observação é base para um método de encontrar valores e aproximações. A ideia é que pode ser fácil calcular o valor do f de a na função, mas difícil calcular os valores em pontos próximos. E assim, nos contentamos com valores facilmente calculados numa função, cujo gráfico é reta tangente. Em outras palavras, usamos a reta tangente como aproximação para a curva, quando x estiver muito próximo de a. Então, tal que a gente usa o limite jogando x para a, né? E aí a gente tem essa expressão da reta tangente. Lembra que a gente falou que a reta tangente ela é assim: y menos y0 igual a derivada no ponto x0 vezes x menos x0. Isso aqui era a fórmula da reta tangente a uma função.
a um determinado ponto. Opa, fala aí, Enzo. O- Pode falar. Pode falar, doutor. Desmuta o microfone e fala. Acho que foi sem querer. Aí, essa equação aqui, essa mesma aqui. Porque se eu fixar um ponto e escrever desse jeito aqui, né? É como se meu x0, desse jeitinho aqui, x0 ele é o próprio A, e o y0 é o f de A. E aí, quando eu faço o ajeitamento e jogo essa parada aqui pro outro lado, como f de A, eu tenho aquilo ali, f de A mais f' de A, x menos A. Não é nada diferente do que a gente estudou. E aí, a gente aproxima a função por aqui, né? A gente diz que é igual, né? A gente diz que é igual. A aproximação é que esse y é igual a um f de x qualquer. Então, a gente aproxima a função pela reta tangente. Então, a gente diz que, entre aspas, a função aproximação, chamada de linearização, ela é dada por L de x, que é igual a f de A, mais o f' vezes x menos A. Beleza. Só definições até agora. O que a gente vai ver mais para frente são uns exemplinhos. Acho que eu trouxe uns 2 exemplos para vocês. Encontre a linearização da função, essa funçãozinha aqui, nesse ponto, e use para aproximar os números tais e tais. Essas aproximações são superestimadas ou subestimadas? Aí vamos lá. Superestimadas por cima, subestimadas por baixo. Beleza. Então, qual é o lance? Encontrar a linearização. Como é que eu encontro? Vou precisar do ponto, o f do ponto e a derivada aplicada no f do ponto. Vamos lá. Se eu tenho essa função, x mais 3 elevado a 1 meio, a gente encontra facilmente, usando a regra lá dos polinômios, a função derivada, que é essa bichona aqui. Certo? E aí a gente aplica no ponto A, que é 1, encontra 2. 2 por quê? Porque aqui eu vou ter f de 1, vai aparecer 1 aqui. Ah, não. O f de 1 eu jogo aqui em cima. Vai aparecer 1 aqui, raiz de 4 é 2. E o f' de 1 é 1 quarto quando eu jogo 1 aqui. E aí a gente colocando nessa expressão aqui, ó. Pá, a gente tem a formulazinha já. L de x, f de 1 mais f' aplicado no 1, x menos 1. Pronto, só substituir os valores, bem tranquilo. Tudo que vai estar próximo de calcular a reta tangente. Vai ser mais ou menos isso. Então, vamos aqui. Eu obtenho isso aqui, sem nenhum problema. Só apliquei os valores e distribuí as continhas e arrumei aqui. 7 sobre 4 mais x dividido por 4. Qual é a ideia? A ideia é que bem pertinho aqui do ponto 1, 2, que esse ponto aqui é o ponto AF de A, essa função azul se comporte como a reta, essa reta rosa, que é a derivada. Por isso a aproximação linear, que é por causa da linha. Aí, a aproximação linear correspondente é essa, certo? A linearização, ela aproxima a F da L, né? Porque isso aqui é a L, ó. Isso aqui é a L. Então, depois de você calcular L bem facilmente, você impõe, você quer que a L, que a F de X seja bem próxima da L. Então, esse símbolozinho, os dois tios, é o símbolo de aproximação. A L.
Ok. Agora, bote as expressões. Bote a expressão lá. Botou. Agora, encontrei a minha linearização e aproximação. Voltei para a pergunta. O que que a pergunta está perguntando? Use para aproximar esses números. E aí, a gente vem aqui. Pronto, eu quero saber quanto é o 3,98. Então, eu tenho que botar 0,98 aqui. Aí vai dar esse númerozinho aqui. E o... Para eu descobrir o 4,05, aí eu tenho que vir aqui, botar 1,05. Consequentemente, eu vou botar 1,05 aqui, certo? E aí, eu vou ter essas aproximações. Beleza? Aqui a parte do superestimada ou subestimada é fácil verificar. Vamos botar assim para vocês verificarem. Olhe na calculadora quanto é essas raízes e olhe para cá, né? Se eu fosse fazer isso no braço, ia demorar, meu amigo, um tempinho considerável. Porque vocês lembram que para encontrar uma raiz de um número assim, né? Primeiro, é menor, ou por exemplo, a raiz de 3,98, certo? Aí eu sei que isso aqui é menor do que a raiz de 4, porque esse número aqui é menor que 4 e isso aqui é 2. Então é um número menor que 2. E aí, pelo ensino médio, ensino básico, sei lá, a gente ia fazer um monte de conta. Um monte de conta do tipo, chutando, tentativa e erro. É maior do que 1,5? Aí você vai lá e calcula 1,5 vezes 1,5. Aí você vai fazer essa brincadeira até chegar no 1,9. Aí beleza. Mas é maior do que 1,95? Aí você vai fazer essa brincadeira até 1,99. E aí, quando você chegar aqui, depois de fazer 1 milhão de contas. Opa, o Elber. O Elber tá aí? Tá aí. Pronto. Depois que você faz conta para aproximar para cá, conta para aproximar para cá, conta para aproximar para cá, você já passou 1 hora fazendo conta. E aí você encontra isso aqui. Vejam que a perspectiva é que você minimize o tempo. Vamos lá, otimize suas continhas, certo? Usando essas ferramentas. Pronto. Para que valores essa aproximação tem uma precisão de 0,5. Aí como é que eu calculo a precisão? A precisão é um resultado que tem um intervalo menor do que 0,5, certo? Aí, para eu... Pronto, diferir é a palavra certa. Diferir. Significa que essas funções devem diferir por menos que 0,5 e aqui menos 0,1, certo? E aí, você vai escrever em módulo. Lembre que módulo é a distância. E aí você quer que essa coisa difira menos que 0,5, ou seja, a distância dela seja menor do que 0,5. E aí, como se você estivesse aqui nessa situação. Você quer acochar esse intervalinho aqui, onde ela está variando, certo? Você quer acochar. E aí você vai resolvendo aqui, você vai mexendo nisso aqui. Pronto. Eu quero isso aqui, certo? E aí a pergunta é, para quais valores de x? Eu vou mexer usando propriedade de módulo, certo? Eu não sei se está todo mundo ligado aqui, mas essa propriedade de módulo aqui, certo? O que é que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, que x menos y em módulo, a distância deles é menor do que 1. Então isso quer dizer que o x tá... Ou não, o y, né? Vou botar o y para ficar igual ali. O y, ele tá preso entre o x mais 1 e x menos 1, certo? Que é maior do que x mais 1, menor que x menos 1. E aí é exatamente o que está aqui.
O que diz que a aproximação linear deve ser encontrada entre as curvas obtidas deslocando essa curva, que é exatamente essa variação aqui que está aqui. Pronto, ó, a figura 3 mostra a reta tangente, essa retinha aqui, e a interseção dela com essa curva, mais 0,5. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que... me perdi. Dando um zoom e usando o cursor, estimamos que a coordenada de x seja em torno de menos 2,66. E a coordenada de x em Q seja em torno de 8,66. Assim, vemos pelo gráfico de aproximação que tem precisão menor do que 0,5 quando o x está aqui preso, certo? Arredondando. Professor, como é que eu vou saber isso aqui? Isso aqui, de novo, a gente chegou depois, é uma observação que em algum momento vocês podem precisar utilizar. Eu não vou cobrar isso aqui de vocês, certo? Não vou cobrar. Mas, para intuito de informação, eu trouxe para a aula, beleza? O que eu trouxe também? Diferencial, certo? O diferencial aqui, ele é uma ideia da função linearizadora, como é o nome aqui? A função linearização. A ideia do diferencial é ela. Na matemática, eu vou já explicar como é que a gente usa a diferencial. Ou provavelmente nos cálculos seguintes vocês vão precisar dessa ideia. As ideias por trás de aproximação lineares são muitas vezes formuladas na terminologia de notação de diferenciais. Se eu tenho y igual a f de x, então a diferencial dx é uma variável independente que pode ser dada por um valor qualquer. A diferencial dy é definida em termos de dx, certo? Então isso aqui acontece. Beleza? Sempre vocês vão perceber, quando a gente fala em integral lá na frente, que quando você deriva um lado, você deriva o outro, certo? Então, se eu tenho y igual a f de x, quando eu derivo o y e eu derivo a f de x. Porque isso aqui é, entre aspas, uma unidadezinha. Quando a gente vai lá integrar, vocês vai ficar mais claro o uso disso aqui, certo? Porque lá quando a gente vai operar, não sei se alguém aí já conhece, lá quando a gente vai fazer uma regra chamada regra da substituição, a gente usa essa propriedade. E aí, o que eu queria trazer mesmo sobre diferencial é a diferencial da matemática. Já vou. A diferencial da matemática, ela é a diferencial de uma função. A gente fala que uma função ela é derivável quando ela possui derivada. A gente fala que uma função ela é diferencial quando ela obedece essa regra aqui, certo? Esse H é o mesmo H lá que a gente usa na definição de derivada. As coisas vão casar, porque a gente está falando de funções simples, funções na reta. Se vocês, por algum acaso, forem pegar outro cálculo, em que a gente tiver funções de várias variáveis, isso aqui vai ser diferente. Mas, por enquanto, isso aqui é igual. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso, literalmente, usar minha f como uma aproximação da minha f', e vice-versa. Observe que a f aqui, a expressão da diferencial de uma função, é a f de a mais h é igual a f de a mais h vezes f' de a mais um o, que é um restinho, vou escrever r de resto, um resto, e depende de h. Qual é a obrigação? A obrigação é que o resto seja zero. Por quê? Porque se eu fizer um ajeitamentozinho bem aqui, vocês vão lembrar de uma velha conhecida. Eu vou jogar o F para cá. Isso aqui é assim. E aí, eu vou jogar o F para cá, eu vou ficar com H, que multiplica F' de A, mais R de H. E agora eu vou dividir tudo por H. Então, eu vou ficar com F de A mais H, menos F de A,
dividido por H é igual a F' de A mais R, mais R de H sobre H. Quando eu papocar o limite aqui dos dois lados, o ideal é que esse carinha aqui vá-se embora. Ou seja, o ideal é que o limite dele, quando H vai para zero, seja zero. Esse cara aqui fica quieto. E isso aqui é a expressão da derivada. Limite, quando f de H vai para zero, de f de A mais H, menos f de A sobre H, é a derivada. Por isso que, quando eu digo que a função ela é diferenciável, obedece essas condições, aqui na reta, ela obedece isso. Que acontece isso. Quando eu jogo o limite, esse carinha vai para zero. E acontece isso. Então, ser derivável é a mesma coisa de ser diferenciável. Ok. Pequena manipulação de conta aqui. Muitas vezes, vocês podem encontrar em livros ou em qualquer outro, se vocês mudarem, por exemplo, lá em cálculo 2, o professor não for usar um livro do Sturt, vocês podem encontrar ele chamando a função derivada, que é da reta na reta, e ela pega um vetor, um pontinho na reta, desculpa, um número, e joga no f' de x. Essa aqui pode ser que vocês encontrem com esse nome. A diferencial da f. É a função derivada, certo? Como vocês podem ver, o cálculo ele é chato, porque várias notações querem dizer a mesma coisa, certo? Mas é porque é por conta do uso. O uso é muito grande. Certo, já que a gente estava aqui, a gente chamou isso aqui, já chamou ele. E aí... Ok, isso aqui tá ok. O significado, a variação, a gente já estudou variação, né? Então, isso aqui é quase a mesma coisa lá da reta tangente, certo? A variação. Lembro que quando eu defini derivada, tinha uma expressão lá que ela era assim, né? E aí é o que está aqui, certo? Vamos olhar bem aqui na conta, como é que ele desdobra esses valores da variação de y e dy. Para essa y aqui, para essa x, para essa função f de x. E aí o x varia de 2 a 2,5, letra A e letra B. Aí aqui a gente tem primeiro que calcular o f, calculou o f da outra, para calcular a variação. O que é variação? É a final menos a inicial, né? Y final menos Y inicial. Quem é inicial aqui? É f de 2. E a final é f de 2,5. Certo? Por isso que ele fez a continha. Aí ele achou isso aqui. Essa aqui é a variação. Aí lembrem que a dy é igual a f' de dx. E aí a gente tem que, derivando essa função, a gente encontra essa carinha aqui. E aí eu vou só procurar o dx. Quem é dx? Dx é o delta x. E aí você só está variando 2 por 2,05. Então a variação dx é só 0,05. E aí você encontra o valor para o dy. Certo? Isso aqui pode parecer estranho, mas, de novo, é título de informações. Informações, curiosidades e também costume, certo? Vamos andar bem aqui, que aqui é a cereja do bolo, é a última derivada que a gente vai falar. Pelo menos a última derivada de regrinhas, né? Que a gente está falando de várias regras de derivação e etc, etc, etc. Cada tipo de função tem um tipo de derivada, tem uma forma de derivar essa função. Vocês estão me ouvindo bem? Se minha voz falhar, vocês me avisam. O estava avisando aqui que minha conexão não tá boa. Tá tranquilo, professor. Tá legal. Aí, alguém já ouviu falar nisso?
Alguém conhece? Alguém desconhece? Melhor perguntando, alguém desconhece? Todo mundo, né? Isso Eu me já lembra vi. a palavra hipérbole. Já vi hipérbole, né? Aí aqui é porque sim, né? A hipérbole, ela define um espaço. E aí, lembra que o seno e o cosseno são definidos no círculo, né? O seno e o cosseno são definidos no círculo. Seno e cosseno. E aí, a mesma ideia de seno e cosseno no círculo, quando eu levo para a hipérbole, eu ganho seno e cosseno hiperbólico. Eu só mudo meu ambiente, entre aspas. E todas aquelas curvas, aquelas coisas, elas se expressam em função do E, certo? Ó, eu falei, né? Certas combinações do E e do E elevado a menos x surgem frequentemente na matemática, por isso merecem nomes especiais. Elas são análogos às ideias de seno e cosseno na bola, no círculo, só que na hipérbole. E aí, esse seno e cosseno hiperbólico, tangente hiperbólico, eles têm algumas relações um pouquinho diferentes do seno e o cosseno normal. Por isso, as derivadas vão ser um pouquinho diferentes. Certo? E aí, de novo, para que eu vou te dar isso aqui, né? Porque fenômenos da natureza pode esperar o E. Tempo de meia-vida pode esperar o E. E aí, quando o E se mistura com ele mesmo, muitas vezes aparecem essas coisas. Certo? E esses caras aqui, por incrível que pareça, são até mais simples que o seno e o cosseno normal. O problema é que é espantoso. Certo? E aí essas funções hiperbólicas, elas são definidas pela essa manipulação aqui. Você subtrai e divide por 2, e você soma e divide por 2 esses termos. Ela é elevado a x, soma, é elevado a menos x sobre 2, é o cosseno, é elevado a x, subtrai, é elevado a menos x, divide por 2, é o seno. Vamos lá. As funções hiperbólicas, elas têm algumas coisinhas, como eu acabei de falar. As coisinhas, o seno hiperbólico, ele é igual o menos, o seno de menos x é igual ao menos o seno de x, certo? Isso aqui também tem propriedades do mesmo esquema para seno e cosseno. Esses aqui são iguais. Seno da soma é seno cosseno, cosseno seno. Aí é bem que já está diferente, ó. Se vocês lembram do cosseno normal, o cosseno da soma, ele paga um sinal. Ele teria que ter um menos aqui. Só que aqui já virou mais. Então as coisas são até mais simples, certo? Isso aqui é importante. O que a gente tem comumente? A gente tem que seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, é 1. Só que aqui no hiperbólico, o seno tem que ficar negativo. Se tu fizer isso aqui, com o mesmo cosseno e cosseno hiperbólico, não vai achar nada. Por quê? Porque o que tu tem aqui, o cosseno hiperbólico ao quadrado de x, menos o seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1. Até a igualdade, a relação fundamental da trigonometria mudou. Exatamente porque aqui eu estou numa bola e aqui eu estou numa hipérbole. Certo? E aí, consequentemente, quando eu faço só daqui para cá, ó, eu estou dividindo todo mundo por cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado dividido por ele mesmo é 1. Aí menos tangente. E aqui é 1 sobre o cosseno hiperbólico. Tá? Aí, aqui, você lembra que a gente viu os arcos? Arcos tangente, arco seno, arco cosseno. Pode ser que lá nas integrais a gente use muito aquilo ali. Por quê? Porque, só fazendo, recapitulando aqui a aula passada, quando a gente fala da derivada do arco tangente, por exemplo, arco tangente de x, arco tangente de x,
a tangente de x, a derivada dele é 1 sobre 1 mais x quadrado, certo? E aí, existem alguns fatores que mexem lá na frente, como o ln. Se eu derivar, por exemplo, eu poderia até procurar uma coisa igual. Mas quando eu derivasse ln de 1 mais x ao quadrado, derivado, isso aqui ia aparecer 1 sobre 1 mais x ao quadrado, vezes regra da cadeia, 2x. Então, tipo assim, lá em integral, a gente quer voltar. Na derivada, a gente foi. Na integral, a gente quer voltar a função. Aí lá é tipo assim, qual é a função que quando eu derivo, eu encontro isso aqui? Aí é a integral disso aqui. Aí eu tenho que ter um arco tangente. Essa expressão aqui é muito simples. Mais simples até que essa daqui. Mas a função que gera ela é mais complicada do que o ln. Por isso que, às vezes, a gente vai precisar usar essas coisas um pouquinho complicadas, porque lá na frente, o simples se resolve assim. A mesma coisa vai acontecer aqui, porque a gente vai precisar falar das derivadas, certo? E do jeito que eu tô falando de derivada hiperbólica aqui, lá na frente vai ter integral de funções hiperbólicas também, assim como existem integrais trigonométricas e etc. E aqui a gente tem alguns pontos, né? Pontos para enfatizar. Lá a nossa derivada aqui é igual, ó. O seno, a derivada do seno é o cosseno. Sempre. Pode ser hiperbólico, pode ser normal. A derivada do cosseno, lá no normal, ela é menos o seno. Só que aqui, ela é mais. Ela é igualzinha. Essa derivada da tangente continua secante quadrado, certo? Essa aqui tinha um 1. Ou era nessa ou era nessa. Tinha um 1 menos um bocado de coisa. Certo? Então, algumas coisas vão mudando. E aqui é um ponto-chave. Eu sempre vou poder complicar a vida de vocês. Vou perguntar, derive isso aqui. Ou derive isso aqui. Certo? Sempre vou poder complicar compondo funções. Compondo funções. Se eu quiser derivar uma parada dessa, o que é que eu faço? Derivo de fora para dentro. Quem é que está fora? O seno hiperbólico. Qual a derivada do seno hiperbólico? Cosseno hiperbólico. 3x quadrado. Agora eu derivar a interna. Quem é a interna? 3x quadrado. Que a derivada deste 3x quadrado é 6x. Certo? Ah, poderia botar um ln aqui? Poderia. Certo? Então, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Tem não. A aula de hoje era curtinha. Só para encerrar o conteúdo. Eu vou, para quem ainda tá aí, tá todo mundo aí? Sim. Para quem chegou depois, vamos fazer um esquema aqui, ó. Hoje é sexta, né? Hoje era o finalzinho do conteúdo. A aula passada foi muito importante. O lance de derivação implícita é importante, viu? Aqui foi os finalmente. Segunda, a gente vai fazer uma revisão da teoria. Então, quem tiver alguma dúvida da teoria, do porquê das coisas, dê uma estudadinha. E na segunda-feira a gente se resolve. Na quarta, o que é que a gente vai fazer? Questão. Eu vou abrir a sala aqui 8 horas, ou mais cedo, e vou ficar 2 horas aqui com vocês fazendo questão, até vocês se cansarem. Se vocês cansarem, aí a gente vai embora. Tragam questões. Certo? Se vocês não trouxerem, eu vou trazer. Vou pegar do livro, vou abrir o livro bem aqui e vou ficar fazendo questão para vocês. Sexta-feira, a gente não tem aula. Por quê? Sexta-feira, vou mandar no grupo o trabalho 2. A segunda prova. Certo? E aí, daquele mesmo jeito, eu vou organizar os grupos, tirando aquele pessoal que nunca apareceu, que não apresentou, e etc, e etc, e etc. E aí, eu vou organizar os grupos
vou fazer as questões, vou mandar os PDF lá no grupo, tudo direitinho. Vou deixar vocês estudando sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira a gente começa as apresentações, do mesmo jeito. Grupos ímpares no primeiro dia, grupos pares no segundo dia. E aí, isso aqui, aí eu vou botar aqui, ó. Segunda e quarta, a gente vai apresentar. E aí, aqui na sexta, a gente começa conteúdo novo. Certo? Isso aqui é nosso calendário para a próxima semana e a seguinte. Beleza? Alguma pergunta? Todo mundo ok? Todo mundo de acordo? Professor, Sei lá. por que você não libera também a segunda pra gente? Porque vai ter outros trabalhos também junto aí, e aí facilita a nossa vida quanto é relacionado à questão de tempo, professor, pra gente se organizar. Aí você faz Porque, ó, diferença com quarta e sexta. Miguel, se liga aqui. Segunda. Ou, sexta hoje. Vou abrir bem aqui o calendário. Aí eu botei uma semana e mais outra. Sexta hoje, uma semana e mais outra. No dia 15 eu quero começar o conteúdo. Por quê? Porque eu ainda tenho 2 capítulos lá do Stuart e o capítulo de integral a gente encerra no dia 28. Então, até o dia 26, as notas de vocês têm que estar computadas. Entendi, Então, entendi. eu queria arrochar mesmo essas 2 semanas aqui pra gente ver o capítulo todo. Certo? E aí, começar a integral nessa primeira semana ou na segunda semana. E aí, eu ia falar um pouco de integral aqui. Nessa semana aqui, a gente ia fazer trabalho. Semana de 8 a 12. E aí, depois eu ia terminar a integral nessa semana aqui. Não sei nem como é que eu vou fazer, porque é muita coisa. Tenho que bolar um negócio mais simples, que a apresentação demora 2 aulas. Nem que eu avance no conteúdo e bote a prova depois, sabe? Por exemplo, eu termino. Certo. O próximo capítulo são as aplicações de derivadas. Aí a gente começa aqui dia 15. Aí vai 15, 18, 20, 22, 25, 27. Dá para terminar o capítulo aqui. Aí aqui eu já começava a integral, dia 29, dia 1º, dia 3. E aqui eu liberava o trabalho para vocês, para apresentar na semana seguinte. Nessa semana. E aí a gente ia encerrar com prova aqui. Nessa última semana ia ser prova mesmo. Cada calendário. Se não, dava mais tempo. Se o curso fosse longo, ou se o curso fosse num tempo normal, dava para fazer tranquilo demais. Não, beleza, Bruno. Beleza? Tranquilo, valeu. Na hora. Parar de apresentar aqui. E professor, Vai lá. esse assunto aí de diferenciais vai cair nessa prova